E aí, galera? Beleza? Aqui é o Léo, e hoje a gente vai mergulhar numa história que, sério, vai fazer você repensar tudo que muito gringo por aí pensa sobre o nosso Brasil. Sabe aquela imagem que eles têm da gente? De que tudo aqui é uma bagunça, perigoso, que nada funciona. Pois é. Recentemente um documentário começou a fazer um barulho silencioso lá na Europa, um documentário gravado aqui na nossa terra. E o título era provocador: Este é o verdadeiro rosto do Brasil? Parece clickbait, né? Mas podem acreditar, o que eles descobriram aqui foi muito, mas muito mais profundo do que qualquer manchete. O centro de tudo isso é uma equipe de filmagem da Alemanha, 5 profissionais que vieram para cá pela primeira vez, esperando o caos, e acabaram vivendo uma experiência que virou a cabeça deles de ponta cabeça. Eu, que vivo aqui, sei que a gente se acostuma com as coisas, né? Com o barulho, com a correria, com o nosso jeito único de resolver os problemas. A gente normaliza o nosso calor humano, a nossa solidariedade. Mas para quem chega de fora, cada detalhe, cada interação pode parecer um verdadeiro milagre. A história que eu vou contar hoje é a desses 5 alemães. A jornada deles começa com um choque no aeroporto, depois no metrô de São Paulo, nas ruas, num parque que eles não esperavam, e termina numa pousada que parecia saída de um filme de época. E o que conecta todas essas experiências não é só a beleza ou a surpresa, mas algo muito mais profundo: o encontro com os valores do povo brasileiro, com o sistema invisível que faz essa nação pulsar. Um sistema feito de gente. Nós, que estamos no dia a dia, às vezes esquecemos da força que a gente tem. Mas essa história vai te fazer enxergar o Brasil com outros olhos, os olhos de quem veio de fora e ficou completamente chocado. Então se prepara, pega a pipoca, porque essa jornada vai do desespero à mais pura emoção. A equipe era formada por 5 pessoas bem diferentes. O diretor, Andreas, um cara na casa dos 40, pragmático, rápido nas decisões, às vezes meio turrão, focado em resultados. Ao seu lado, o diretor de fotografia, Michael, um veterano silencioso, que falava através de suas lentes e tinha um apego quase sagrado por seu equipamento. A responsável pelo som era Clara, uma mulher de natureza calma, que tinha o dom de ser a pacificadora do grupo, sempre aliviando as tensões. O mais jovem era Tom, o assistente com seus 20 e poucos anos. Ele não manjava nada de português, mas se virava como podia com seu smartphone, sempre curioso e disposto a interagir. E orquestrando tudo, a produtora, Elizabeth. Uma mulher de planejamento meticuloso que odiava desperdício, mas ao mesmo tempo era incrivelmente sensível às emoções da equipe, uma verdadeira mãezona. Eles foram enviados pela matriz na Alemanha para encontrar novas pautas no Brasil, uma viagem marcada às pressas, quase sem planejamento. O tema do documentário? Não tinham entrevistados. Ninguém agendado. Era literalmente uma viagem ao desconhecido. Ouvi dizer que o Brasil é intenso. Bonito, mas caótico, comentou Andreas, cético. Michael, sempre o pessimista, acrescentou com um suspiro: dizem que as capitais como São Paulo e Rio têm sua modernidade, mas basta sair um pouco do centro que a realidade é outra, provavelmente bem mais precária que a nossa. Clara, a otimista, tentava equilibrar: mas todos dizem que o povo brasileiro é incrivelmente caloroso e amigável, não é? Tom, com os olhos brilhando de empolgação juvenil, era o mais animado. Cara, a gente tá indo pra terra da caipirinha, do samba e do futebol. Vai ser demais. Elizabeth, com um sorriso pragmático, trouxe todos de volta à realidade. Primeiro vamos ver se conseguimos transportar nossos equipamentos em segurança. Esse é o desafio número 1. No aeroporto de Frankfurt, a tensão era palpável. Eles checaram cada peça do equipamento, cada cabo, cada lente, antes de despachar as pesadas caixas no balcão. As câmeras, as luzes, os microfones. Eram a alma do trabalho deles. A experiência que tinham filmando em outros países havia deixado uma lição cravada em suas mentes: a segurança da bagagem é sempre de sua responsabilidade. Por isso, a neura era geral. Durante as 12 horas de voo, com o oceano de nuvens se estendendo lá fora, a mente de cada um viajava.
O que eles encontrariam no Brasil? Um país surpreendentemente funcional ou uma decepção que confirmaria todos os estereótipos? A exaustão da viagem se misturava com uma ansiedade que não os deixava relaxar. Finalmente, com um leve solavanco, o avião tocou a pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os freios se acionaram e, pela janela, eles viram as equipes de solo se movendo com uma ordem que os surpreendeu um pouco. Ok, chegamos, murmurou Andrés. Um misto de apreensão e excitação tomou conta de todos. Após passarem pela imigração, o grupo se dirigiu para a esteira de bagagens. Apesar do cansaço visível em seus rostos, todos os olhares estavam fixos em um único ponto, esperando por uma caixa preta rígida, que continha o coração de sua operação, a câmera principal e as lentes mais caras. A esteira começou a girar e, no início, eles até esboçaram sorrisos de alívio. Malas coloridas, mochilas e pacotes de todos os tipos passavam por eles, um após o outro. No entanto, o tempo foi passando e nada da caixa preta. 10 minutos. 20. 30 minutos. A ansiedade começou a se transformar em pânico. Que estranho! Será que já saíram todas as malas? Andrés resmungou, a impaciência crescendo. Clara, com a voz já trêmula, sugeriu: talvez tenham colocado em outra esteira? Tom, o mais jovem, já tinha dado 3 voltas completas ao redor do carrossel, seus olhos procurando desesperadamente por qualquer sinal do equipamento. Mas nada. Finalmente a esteira parou. Um silêncio frio preencheu o ar, quebrado apenas pelo anúncio gélido do sistema de som. A única coisa que restava era a angústia deles. Na mente de Michael, um flashback doloroso veio à tona. Anos atrás, filmando nos Estados Unidos, um equipamento vital também não chegou. Ele correu para o guichê de atendimento, mas foi recebido com uma frieza burocrática. Não temos um sistema para rastrear isso agora, disse o atendente, sem sequer olhar nos olhos dele. O equipamento nunca foi encontrado, a gravação foi um desastre, e eles perderam a confiança de um patrocinador importante. A humilhação daquela noite. Ele sentiu que estava prestes a se repetir. O desespero estampou-se no rosto de cada um. Elizabeth, a produtora, já estava com a mente a mil, tentando calcular o prejuízo e como diabos iria reorganizar a viagem inteira. Foi nesse exato momento de desolação que um funcionário do aeroporto, vestindo o uniforme da companhia, se aproximou calmamente. Com uma voz suave e um sotaque carregado, ele perguntou: opa, pessoal! Tudo bem? Posso ajudar com alguma coisa? A abordagem inesperada e genuinamente preocupada fez a equipe se entreolhar, surpresa. Clara, tomando a frente, usou seu inglês hesitante e um aplicativo de tradução no celular para explicar o perrengue. O funcionário, que vamos chamar de Ricardo, ouvia com uma expressão séria, balançando a cabeça, fazendo perguntas detalhadas. De onde vocês vieram? Qual o horário do voo? Tem o número da etiqueta de despacho aí? Mas, na mente dos alemães, a batalha já estava perdida. Michael sussurrou para Andrés em alemão: é perda de tempo. Já era. Andrés concordou, desolado. Se ele encontrar, vai ser um milagre. Mas Ricardo, com uma calma que parecia desafiar a situação, fez um anúncio que os deixou de queixo caído. Olha, me deem uns 15 minutinhos, tá bom? Eu acho que consigo descobrir onde foi parar a bagagem de vocês. 15 minutos? Você tem certeza? Andrés retrucou, incrédulo. Para eles, que tinham a experiência traumática dos Estados Unidos, era impossível acreditar que teriam uma resposta em tão pouco tempo. Contudo, o que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica e todos os preconceitos que eles carregavam. Exatos 15 minutos depois, Ricardo voltou, não com uma expressão de desculpas, mas com um sorriso de orelha a orelha. Galera, achei. A caixa de você está lá em Frankfurt. Acontece, embarcaram no voo errado. Mas fiquem tranquilos, já falei com o pessoal de lá, e ela vem no primeiro voo de amanhã. Podem ficar sossegados, a gente dá um jeito. Naquele instante, os rostos da equipe congelaram em uma máscara de pura estupefação. Eles passaram do inferno da perda para o céu do alívio em questão de minutos.
Como? Como ele tinha conseguido? Todos perguntaram ao mesmo tempo, atropelando as palavras. Ricardo então explicou com a maior naturalidade do mundo que o sistema oficial do aeroporto era meio lento, então ele usou o sistema brasileiro. Ele pegou seu próprio celular, ligou para um colega que trabalhava no pátio, que por sua vez mandou um zap para um amigo na central de bagagens, que contatou outro conhecido em Frankfurt. Uma rede humana, informal e absurdamente eficiente. Aqui a gente se vira, se ajuda, ele disse, dando de ombros. Clara juntou as mãos e, com a voz embargada, conseguiu dizer um obrigada em português. Tom, eufórico, apertou a mão de Ricardo com força, como se ele fosse um super-herói. E Michael, o pessimista inveterado, pela primeira vez desde que pousaram, abriu um sorriso genuíno. Minutos antes, eles estavam afogados na escuridão do desespero e da resignação. Agora, uma luz inesperada e brilhante, a luz do jeitinho brasileiro, iluminava o começo de sua jornada. Ainda processando o que havia acontecido, Andrés, impressionado, perguntou: "Isso é incrível. Mas que tipo de sistema é esse? Não é oficial, certo?" Ricardo riu. Cara, o sistema oficial é um. O sistema que resolve é outro. A gente tem um grupo de Zap com a galera de vários setores. Quando dá um perrengue desses, a gente lança lá e alguém sempre conhece alguém que pode ajudar. É mais rápido que abrir chamado. A equipe se entreolhou pasma. Em um grande aeroporto alemão existiam sistemas de rastreamento, claro, mas eram impessoais, burocráticos, e o usuário final raramente tinha acesso direto ou uma resposta rápida. A ideia de um funcionário usar seu WhatsApp pessoal para resolver um problema de um passageiro era simplesmente impensável. Seria considerado antiprofissional, uma quebra de protocolo. Isso vai muito além da tecnologia, murmurou Clara, admirada. Existe aí uma vontade genuína de ajudar quem está em apuros. Uma empatia que não está escrita em nenhum manual. Tom completou o pensamento. É a combinação perfeita entre o sistema e o coração. Eles têm o procedimento, mas quando não funciona, eles têm a humanidade. Ricardo explicou que no Brasil, para lidar com imprevistos, as pessoas desenvolvem seus próprios manuais informais. Quem ligar, para quem pedir, qual a melhor forma de abordar o problema. Todos agem com um senso de colaboração, por isso não hesitam, e a resposta é rápida. Andrés teve uma epifania. É a união do sistema com o senso de responsabilidade pessoal que gera essa velocidade. Não é o computador, é a pessoa. Michael, ainda com a câmera desligada no ombro, sussurrou para si mesmo, como se tivesse encontrado a primeira cena de seu documentário. Talvez este seja o verdadeiro rosto do Brasil. No dia seguinte, com o equipamento finalmente em mãos e uma sensação de leveza no ar, a equipe se dirigiu à estação de metrô do aeroporto para ir até o hotel em São Paulo. O aeroporto tem uma estação de metrô conectada diretamente? Que prático, exclamou Clara. Na Alemanha, embora existam trens para aeroportos, as conexões costumam ser complexas, com sinalizações confusas e longas caminhadas. Ali o saguão era amplo, e placas em português, inglês e espanhol guiavam os passageiros de forma clara e intuitiva. Incrível o quanto eles pensam nos estrangeiros, comentou Andrés, já com um olhar mais positivo. Ao se aproximarem das máquinas de bilhetes, outra surpresa os aguardava. A tela era touchscreen moderna, e o idioma podia ser alterado com um simples toque. As formas de pagamento eram variadas: dinheiro, cartão de crédito, débito por aproximação. Michael não se conteve. Isso aqui é mais moderno que muitas estações na Alemanha, não é possível. Na mente deles surgiram as imagens das máquinas de bilhetes europeias, modelos antigos que só aceitavam notas, ou que ficavam sem troco, as mais novas que viviam travando, com sensores que não liam o cartão, forçando-os a esperar por um reinício demorado. Em contrapartida, a máquina brasileira funcionou sem falhas. Quando Tom inseriu o cartão de crédito, o bilhete foi impresso em segundos. Todos soltaram um uau em uníssono. Curiosos, perguntaram a um funcionário da estação o que acontecia se uma máquina quebrasse. A resposta foi direta: a gente tem uma equipe de manutenção que chega rápido. Se o passageiro perder dinheiro, a gente faz o reembolso na hora.
O importante é não deixar ninguém na mão. Clara assentiu, pensativa. Máquinas quebram em qualquer lugar do mundo. A diferença está em como você lida com o problema. Andrés concluiu: o Brasil não está apenas à frente na tecnologia, mas na capacidade de aplicá-la com foco no ser humano. Eles passaram pelas catracas e deram de cara com uma plataforma limpa e organizada, onde os trens aguardavam em silêncio. Para eles que imaginavam algo saído de um filme sobre o terceiro mundo, o ar limpo e a tranquilidade da plataforma do metrô paulistano foram um choque. Mas eles mal sabiam que a viagem dentro do trem lhes reservaria surpresas ainda maiores. As portas se abriram e o grupo entrou no vagão. A primeira impressão foi de uma limpeza impecável. O chão brilhava, sem um único pedaço de lixo. Os assentos estavam perfeitos, sem manchas ou rasgos. Parece que o trem acabou de sair da fábrica, comentou Clara, passando a mão no estofado. Sentado perto da janela, Tom soltou uma exclamação. Olha isso! É uma tomada USB? Ali, discretamente posicionada na parede, estava uma pequena entrada USB com a inscrição Uso Gratuito. Após horas de uso do celular, a bateria dele estava no fim. Desconfiado, ele olhou ao redor e viu um empresário ao lado trabalhando em seu notebook, conectado a uma tomada similar. Será que pode usar mesmo? Tom perguntou baixo aos colegas. Ele se lembrou de uma história que ouviu sobre um turista que foi multado por usar uma tomada de estação nos Estados Unidos sem permissão. E se aqui fosse a mesma coisa? Criando coragem, ele se virou para o empresário e, usando o tradutor do celular, perguntou: com licença, posso usar esta tomada? É preciso pagar? O homem primeiro pareceu surpreso com a pergunta, depois abriu um sorriso largo e respondeu em um inglês arrastado: claro, meu amigo. É de graça. Fique à vontade. A naturalidade e a simpatia na resposta deixaram Tom completamente à vontade. Ele conectou o cabo e a tela do celular se acendeu, mostrando o ícone de carregamento. Aliviado, Tom conseguiu dizer um obrigado, e o homem apenas acenou com a cabeça, voltando a digitar em seu teclado. Observando a cena, Elizabeth sentiu algo profundo. No Brasil, a generosidade e a ajuda mútua pareciam ser regras não escritas, praticadas com uma naturalidade desconcertante. Além disso, o conforto da viagem era notável. O ar-condicionado mantinha o vagão em uma temperatura agradável, um refúgio do calor úmido de São Paulo. Os anúncios das estações eram claros em um volume agradável. Michael, lembrando-se dos trens alemães que frequentemente tinham problemas com o aquecimento ou o ar-condicionado, transformando-se em saunas no verão, murmurou: é o mesmo sistema de transporte, mas a experiência é completamente diferente. Clara, olhando a paisagem urbana passar pela janela, refletiu em voz alta: ontem o jeitinho de uma pessoa resolveu nosso problema com a bagagem. Hoje a tecnologia e a infraestrutura nos acolhem com conforto. O Brasil é um lugar realmente amigável para os viajantes. Andrés resumiu o sentimento de todos: tecnologia, serviço e a consciência das pessoas que sustentam tudo isso. Aqui essas três coisas estão em perfeita sintonia. Enquanto o trem deslizava suavemente pelos trilhos, uma certeza começou a brotar no coração da equipe: o Brasil era muito mais avançado e complexo do que eles jamais poderiam ter imaginado. No ritmo constante do metrô, outra surpresa os aguardava: a pontualidade. O sinal sonoro anunciava a próxima estação, as portas se abriam no momento exato, e o trem partia precisamente no horário previsto. Na estação seguinte, o mesmo ritual, com uma precisão de segundos que parecia coreografada. Andrés olhava para o relógio, incrédulo. Eles cumprem o horário na casa dos segundos. É impressionante, murmurou. Na Alemanha, atrasos de 5 ou 10 minutos nos trens regionais eram tão comuns que já faziam parte do planejamento diário das pessoas. Michael acrescentou com um sorriso irônico: na Alemanha, um trem chegar na hora vira notícia. A organização durante o horário de pico também foi chocante. As pessoas esperavam na plataforma em filas ordenadas, sem empurra-empurra, aguardando sua vez de entrar no vagão em silêncio. Clara, de olhos arregalados, observou: ninguém está gritando, ninguém está brigando. É como se todos compartilhassem uma regra silenciosa de respeito ao espaço do outro.
Ela apontou para uma placa que dizia Área de espera preferencial para mulheres. O que é isso? Perguntou. Elizabeth, que havia lido a respeito, explicou. É um mecanismo de segurança, uma área designada para que mulheres e pessoas com mobilidade reduzida possam esperar pelo trem com mais segurança, especialmente à noite ou em horários de pouco movimento. A ideia de que o sistema pensava até mesmo na sensação de segurança dos passageiros deixou todos emocionados. Andrés, em um tom quase filosófico, disse: a pontualidade dos trens e a civilidade dos passageiros. Tudo isso deve ser sustentado pela sociedade como um todo. Não é um milagre, é um acordo coletivo. Clara concordou. Cultura, tecnologia e a consciência das pessoas estão interligadas. Eles estavam começando a entender que o que movia o transporte público no Brasil não eram apenas máquinas e regulamentos. Era a atitude e a cooperação de cada indivíduo que vivia ali, que permitia que essa ordem fosse mantida. Conforme se aproximavam do destino, as ruas tranquilas de um bairro residencial de São Paulo surgiram pela janela. Avenidas arborizadas, prédios bem cuidados e pequenas praças salpicadas aqui e ali. É impressionante. Para onde quer que eu olhe, não vejo lixo, disse Michael, já com a câmera no ombro, capturando as primeiras imagens. A limpeza na Alemanha também era um ponto forte, mas em grandes cidades, pichações e lixo acumulado eram paisagens comuns. Aqui, no entanto, os bancos da praça, a área sob os escorregadores, tudo estava impecavelmente limpo. E o mais curioso, quase não havia lixeiras à vista. Clara inclinou a cabeça, confusa. Como é possível ser tão limpo sem ter lixeiras por toda parte? Em um canto do parque, crianças corriam cheias de energia, suas risadas ecoando pelo ar, enquanto suas mães as observavam com tranquilidade. A cena fez Elizabeth sorrir. Em algumas partes da Europa, há uma tendência de fechar parques para prevenir o crime. E aqui as crianças podem brincar com essa liberdade e segurança, disse ela, com um misto de surpresa e admiração. Andrés, examinando a rua, notou outro detalhe: as calçadas estavam livres de mato, e os canteiros de flores eram cuidadosamente mantidos, com plantas coloridas e organizadas. Era óbvio que havia uma manutenção regular e cuidadosa. Claro que a Alemanha tem suas cidades bonitas, mas a disparidade entre os bairros é grande. É comum encontrar áreas completamente abandonadas pelo poder público, refletiu ele. Tom sussurrou, quase para si mesmo. Morar num lugar assim deve fazer bem para a alma, né? Para ele, o Brasil já não era mais apenas um local de filmagem, mas um lugar onde ele poderia encontrar paz. Enquanto caminhavam, a conversa fluiu naturalmente. Por que os espaços públicos no Brasil eram tão bem cuidados? Eles concluíram que não era apenas o trabalho das equipes de limpeza. Era algo sustentado pela consciência das pessoas, o hábito de levar o lixo consigo, o carinho pelo espaço que é de todos. Eram essas regras invisíveis que mantinham a beleza da cidade. Andar por aquelas ruas despertou neles mais do que surpresa, era uma profunda emoção ao constatar que limpeza e segurança andavam de mãos dadas, transformando a cidade em um espaço de bem-estar. Após deixarem São Paulo, a equipe viajou por algumas horas pela espetacular rodovia Rio-Santos, com a Mata Atlântica de um lado e o Mar Verde do outro, até chegarem ao seu destino final, Paraty. Ao entrarem no centro histórico, seus passos ecoaram pelas ruas de pedra irregular. O aplicativo de mapas indicava que haviam chegado, mas à sua frente não havia um hotel moderno, e sim um casarão colonial com paredes brancas, janelas e portas coloridas e uma aura de história. Será que estamos no lugar errado? Disse Andrés, meio perplexo. Elizabeth checou rapidamente o e-mail de confirmação. O endereço estava correto. Parece que nossa hospedagem é aqui. Enquanto eles permaneciam ali confusos, uma senhora de sorriso doce e roupa simples surgiu da porta principal. Vocês são os hóspedes que eu estava esperando? Sejam bem-vindos. Por favor, entrem, disse ela em um português acolhedor. Surpresos, eles a seguiram para dentro. Ao cruzar o umbral, entraram em um mundo completamente diferente. Um longo corredor de madeira escura se abria para um pátio interno, onde a luz do sol se derramava suavemente através de um telhado parcial.
Uma pequena fonte e plantas exuberantes criavam uma atmosfera de oásis. Nossa, parece um cenário de filme, exclamou Tom. Clara respirou fundo, fechando os olhos. O aroma de madeira antiga misturado com o perfume sutil de flores enchia o ar, trazendo uma sensação de calma instantânea. Isso é o que chamamos de pousada de charme, explicou a senhora. Este casarão é tombado pelo patrimônio histórico. Nós o restauramos mantendo toda a estrutura original, mas adaptando para oferecer conforto moderno. A frase fez os olhos de Elizabeth brilharem. Um espaço onde o antigo e o novo coexistiam em harmonia. Essa era uma ideia que ela nunca tinha visto aplicada com tanta perfeição. O quarto para o qual foram levados era a prova disso. A estrutura de madeira do telhado era exposta, as paredes eram de pedra, mas um ar-condicionado de última geração garantia o frescor. O banheiro, apesar de rústico na aparência, tinha um chuveiro com aquecimento a gás e pressão forte. É muito mais luxuoso que um hotel comum, suspirou Clara. A pousada inteira era uma lição de como honrar o passado sem abrir mão do presente. Michael, o cético, balançou a cabeça, derrotado. Pela fachada, eu jamais imaginaria isso. A equipe começou a entender que aquela pousada não era apenas um lugar para dormir. Era a materialização de uma estética que os brasileiros valorizavam, o respeito pela própria história combinado com a inteligência para adaptar e viver bem no mundo moderno. Elizabeth sussurrou para o diretor, Andrés, nós temos que mostrar isso no documentário. Quando pediu permissão à dona da pousada, ela sorriu com genuína alegria. Claro! Por favor, mostrem ao mundo a beleza de Paraty. Sentados no chão de madeira do quarto, com as portas abertas para a varanda que dava para o pátio, eles conversaram, absorvendo a atmosfera. O Brasil preserva sua cultura antiga e ao mesmo tempo a integra perfeitamente à vida moderna. É algo que raramente vemos no nosso país. Esse pensamento se instalou profundamente em seus corações. Na manhã seguinte, na varanda da pousada, com o som dos pássaros e o cheiro de café fresco no ar, a equipe se reuniu para planejar o dia. Andrés, segurando uma xícara, quebrou o silêncio. Sendo sincero, eu vim para o Brasil com o pé atrás. Achei que encontraria uma conveniência superficial que logo revelaria suas falhas. Mas o que vi foi diferente. É uma harmonia perfeita entre cultura, tecnologia e, o mais importante, o coração das pessoas. Todos concordaram com um aceno de cabeça. Clara acrescentou, o que aconteceu com a nossa bagagem, a ordem no metrô, a limpeza do parque, esta pousada? Nada disso foi coincidência, não é? Michael, com a câmera já pronta para o trabalho, disse com uma convicção rara, o que vamos filmar aqui não é um vídeo de turismo. É a essência de uma sociedade. Tom, com os olhos brilhando, confessou, eu achava que o Brasil era só um lugar exótico e cheio de gente na Ásia. Opa, na América do Sul. Mas agora eu sinto que poderia morar aqui. O documentário foi produzido e meses depois exibido na Alemanha e em outros países da Europa. A reação foi imediata e avassaladora. As redes sociais e o site do programa foram inundados com comentários. As companhias aéreas do meu país deveriam aprender com os funcionários do aeroporto do Brasil, uma cidade grande sem lixeiras, mas impecavelmente limpa? Isso é inacreditável. Eu não fazia ideia de que as máquinas de bilhetes no metrô de São Paulo eram tão modernas. Quero usar na minha próxima viagem. Ficar hospedado num casarão histórico restaurado. Que sonho! O Brasil parece viver no passado e no futuro ao mesmo tempo. E entre os comentários, um se destacava, resumindo o impacto do programa, eu não imaginava que o Brasil era mais avançado que o meu próprio país em tantos aspectos. Acho que precisamos rever nossa definição de país de primeiro mundo. Elizabeth, lendo as mensagens em voz alta para a equipe, sorriu. Entender o Brasil se tornou um espelho para nós mesmos. Aquela viagem os forçou a reexaminar o que consideravam normal e eficiente em suas próprias vidas na Alemanha. A série de eventos que a equipe alemã vivenciou não foi uma sucessão de acasos. A resposta rápida no aeroporto,
O metrô pontual e organizado, as ruas seguras e limpas, e a riqueza cultural da pousada histórica. Tudo isso era o resultado de valores e esforços que o povo brasileiro construiu ao longo de anos. Ao voltarem para casa, eles disseram em uma entrevista: o charme do Brasil não está apenas na tecnologia de ponta ou nos pontos turísticos famosos. É o cotidiano, cada pequena interação que surpreende. É uma lição de vida, um verdadeiro livro que todos deveriam ler. E essa frase, minha gente, soa como uma mensagem para todos nós que vivemos aqui no Brasil. Na nossa rotina, a gente nem percebe mais. A tranquilidade de um parque, a limpeza de uma estação de metrô, os pequenos gestos de gentileza e ajuda ao próximo. Mas para quem vem de fora, tudo isso causa uma impressão profunda, uma impressão que pode, às vezes, mudar a forma como eles veem o mundo. E aí, o que vocês acharam? No seu dia a dia que você já considera normal, talvez se esconda um tesouro que surpreenderia o mundo inteiro. Se você concorda, se essa história te tocou, deixa seu comentário aqui embaixo. Uma palavra sua pode gerar uma nova descoberta, uma nova discussão. E claro, se você curtiu, se inscreve no canal e deixa aquele like, pra gente continuar trazendo essas visões de fora que mostram a verdadeira força do nosso Brasil. Porque o cotidiano do brasileiro. Essa é a verdadeira mágica que a gente pode, e deve, exibir com orgulho para o mundo. Eu quero guardar essa frase no coração e terminar essa história com ela. Muito obrigado por assistirem.